Hoje nós estamos dando continuidade na sequência dos sermões sobre os dons espirituais. Mas acho que tinha uma pessoa aqui que me procurou. Glória a Deus. E daqui um pouquinho nós vamos estar orando, irmãos. Eu vou ler para vocês aqui depois um pedido de oração, mas me comoveu muito hoje esse pedido de oração, sabe? E esses dons espirituais a gente vai começar a entender aqui. Eu quero que a igreja dê uma olhadinha para cá. E é uma necessidade. Nós estamos pregando sobre isso, irmãos. Não é preenchendo as terça-feira. Nós estamos pregando dentro de uma visão e de uma necessidade. E eu digo para vocês que é uma necessidade extrema nos dias que nós estamos. A igreja, ela precisa das armas espirituais. A igreja só vai conseguir executar a vontade de Deus se ela estiver com as armaduras de Deus. Se ela estiver ativa no mundo espiritual. Nenhum crente consegue executar algo no mundo espiritual se ele não estiver nessa dimensão do espiritual. A gente consegue mover o mundo espiritual quando a gente está dentro desse governo do espiritual. Não se engane, a gente não vai conseguir. Então nós estamos precisando nesses dias tomar essa consciência de que Deus está nos entregando algo que a gente ainda não sabe o que é na sua grandeza, na sua totalidade, mas Deus está fazendo isso. Deus está preparando um povo. É como Deus esteja treinando o exército. Deus está treinando o exército para ir uma batalha, e essa batalha vai ser ganha, porque nós vamos armados, nós vamos com as armas, sabendo usar as armas. Então, os dons espirituais é como qualquer outra doutrina. A doutrina da santificação, precisa. A doutrina do arrependimento, do Espírito Santo, de todas as outras doutrinas bíblicas, ela é importante do mesmo jeito. E nós precisamos entender isso. Nós vamos citar aqui os dons espirituais. Quem se atreve a fazer isso? Bora lá? Já foi citado aqui. Eu acredito que vocês já aprenderam, né? Não bota no telão não bota não, vamos assim mesmo. Vamos lá? Vamos, 1, 2, 3. Palavra da sabedoria. Vamos lá, 1, 2, 3. Palavra da sabedoria. Todo mundo, para ficar bonito. Palavra da sabedoria. Palavra do conhecimento. Dom da fé. Dom da cura. Dom de milagres. Dom da profecia. Dom do discernimento de espírito. Dom de línguas estranhas. Variedade de línguas estranhas. Eita glória. Os 9 dons. Os irmãos se atrevem a dizer aí? Glória a Deus. Mas é bom gravar isso. É a Bíblia. A gente gravar a Bíblia, né? A mente da gente, quando ela está tomada pela palavra de Deus, a gente está guardado. Já diz que a oficina, que mente vazia, mas mente cheia da palavra de Deus é uma terra fértil para Deus abençoar a sua vida. Então nós vamos lá. Então hoje nós vamos continuar no dom de cura. Dom de cura. Diga comigo, dom de cura. As horas passam muito rápido, nós vamos ser bem objetivos, tá bom? Agora eu quero pedir a todos, se você está na internet aqui, vendo internet, é proibido, telefone, seu celular, você não sabe quem é, ele está pertinho de você aí, se você abrir ele toma, e a gente só entrega daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, glória a Deus, tá bom? Dom de cura, vamos lá, dom de cura.
são recursos espirituais de caráter sobrenatural. Se vocês pudessem dizer isso comigo, era muito interessante. Vamos lá, 1, 2, 3. Dom de cura são recursos espirituais de caráter sobrenatural, que atua na cura de enfermidade, seja ela física, emocional ou aquela da alma. Pronto. Dom de cura é uma habilidade, uma capacidade que Deus nos entrega, não é nosso, o dom não é nosso, o dom é de Deus, o dom é nos dar para nós executar, para a igreja executar as obras de Deus. Então não é nosso, é dele, ele é dado de graça, é por meio da bondade e graça de Deus para um fim. Então vamos lá. Ou seja, qualquer tipo de enfermidade. Por isso que esse dom, e eu não quero entrar nessa questão, é o único dom que está no plural. Porque existe vários tipos de enfermidade. Mas deixa isso para lá, depois a gente pode ver isso aí. E nós temos que ter essa consciência que os dons é uma manifestação da graça de Deus. A cura, ela provém de Deus, é dele. Os dons de cura são de grande valor. De grande valor para quê, pastor? De grande valor para a igreja. A pregação, escuta aqui, olhe para mim. A pregação, ela tem que ter sinais. A Bíblia diz que se não tiver sinais, o povo não crê. Não adianta eu estar aqui para vocês e outros pregadores, receba, e o cara diz, depois não recebo nada. Sinta, o cara não está sentindo nada. Deus está fazendo e não acontece nada, não adianta. Por isso que eu estou chamando a igreja para a gente entrar pelo caminho do sobrenatural. Deixar jargão de lado. Deixar a gente se imaginar que estamos orando, não estamos, vamos orar. Vamos acrescentar a nossa agenda de oração. Começa aí com 15, com 20, com 30, meia hora, 1 hora e meia, 2 horas, 3 horas. Quando você chegar com 3 horas de oração, você vai estar saltando, você vai estar voando, você está em outra dimensão. Aí você vai entender o que o pastor Carlinhos às vezes prega aqui. Então nós temos que sair desse raso, sair dessa coisa de, dessa coisa de culto que, não é para nós isso. Então veja bem, a pregação do evangelho é necessário que haja sinais. Por quê? Porque Paulo vai dizer em Romanos 1,16 que o evangelho é o quê? É a fraqueza de Deus. É não, irmão? É o poder de Deus. Está ali, ó. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder. É uma explosão. Quando ele bate dentro de você, ele muda você e começa a alcançar outras áreas. Então a pregação, ela precisa também caminhar junto. E nós vamos fazer uma leitura. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo de número 15, 16, 17 e 18. Vamos lá? Glória a Deus. Marcos capítulo. Me consolaram hoje, irmão. Olha ali. Só que é o tamanho da bichinha ali. Vocês notaram isso aí? Aí a bicha diminuindo aqui, mas vamos lá. Vai chegar uma grande. Quem sabe que hoje aqui Deus não vai usar alguém que diz, pastor, eu tenho uma grande, eu vou dar. Se você tiver 2 ou 3, é de Deus o que eu estou falando. Tira do quarto daquele menino lá que está vendo só negócio no YouTube. Pelo amor de Deus, dá o escape. Traz para cá que nós vamos usar aqui na palavra de Deus, tá bom? Então diz assim, olha aqui, ó. Eu estou falando, eu vou repetir para os irmãos colocar aí, daqui um pouquinho nós estamos em oração. Olha aqui, ó. Os dons de curar são de grande valia ou de grande valor na pregação do evangelho. Olha o que é que Jesus vai liberar para os discípulos. Capítulo 16, versículo 15. E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, serpente, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e... É Bíblia. Então Jesus está dizendo, vocês vão pregar, e vocês busquem esses dons, vocês vão botar as mãos sobre os enfermos, e vocês vão curar. Vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo de número 1 e 2. Oh glória, a igreja vai glorificando, vai recebendo a palavra. E convocou os seus 12 discípulos, e deu-lhe virtude e poder sobre os demônios, para quê? Vamos lá? Para curarem enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês, dê uma olhadinha para mim. A Bíblia, se eu fosse tirar textos aqui, é sobre a pessoa de Jesus e sobre os discípulos. Ou seja, qual é aqui a visão? É que é importantíssimo para a igreja. Jesus estava dizendo, ei, a igreja não pode deixar de buscar isso aqui, porque é importantíssimo para o andamento da igreja, é importante para a vida da igreja, da pregação do evangelho. Então Jesus está dizendo aqui, eu dou poder, vocês vão curar os enfermos, vocês vão curar as enfermidades, o capítulo 9, mas vamos aqui, esse é o dom, esse dom foi necessário nos dias de Jesus, e continua sendo também nos dias de hoje. Tem um texto que eu gosto muito, quando Jesus, em Atos dos Apóstolos capítulo 10, versículo 38, esse texto é muito legal, é muito poderoso, que diz assim, ó: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude ou com poder, o qual andou fazendo bem, e o quê? Fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Duas coisas para mim frisar aqui nesse texto. Primeiro, que Jesus fazia os milagres pelo Espírito Santo. Jesus, ele não usava os atributos divinos. Jesus, ele estava como servo. Ele largou os atributos divinos, se revestiu do poder do Espírito Santo. Está escrito isso em 4 de Lucas, versículo 18, 16 ao 18. E Jesus, ele estava fazendo essas operações de milagre, maravilhas, curando os enfermos, pelo poder do Espírito Santo. Era o Espírito Santo que estava usando Jesus. Segunda coisa aqui, é que nós, por isso que os dons, falando de dons de cura, fala dons, não dom, dons de cura, porque tem variedades de doenças. Olha o que é que nós estamos identificando dentro desse texto. Jesus curou o quê? Andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Tem doença que está na alma da pessoa, que não é uma doença física simplesmente, e nem uma doença espiritual simplesmente, que não deixa de ser, mas é uma seta, é algo que o diabo conseguiu atingir essa pessoa. E eu provo isso, porque lá em Lucas 13, os irmãos podem ver isso, quando uma mulher estava curvada, e Jesus cura aquela mulher no sábado, e Jesus disse para aquele pessoal que estava lá, essa mulher estava há 18 anos, presa por Satanás, uma doença, que eu vou denominar de uma doença espiritual, e aquela mulher estava presa. Olha o poder, irmãos, que a igreja tem na mão e a igreja não sabe. Olha o poder que a igreja tem na mão de entrar nessas favelas, nessas vielas, nesses locais, né? Eu não gosto de chamar favela, comunidade que tem muitas pessoas amigas, muitas pessoas queridas, que estão lá dentro, esperando a igreja entrar lá dentro e a igreja usar o poder de Deus. A igreja usar isso que Deus está nos dando. Isso aqui de direito é nosso. É só você entender isso. E Jesus, ele está dizendo aqui para nós. Agora deixa eu
eu fazer aqui uma rápida. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 29. Atos dos Apóstolos, glória a Deus. E antes de eu ler, deixa eu te dar uma orientaçãozinha aqui. Escute, você não está aqui só para me ouvir. Você está aqui para pegar essa palavra hoje e botar em prática. Por que eu estou fazendo questão de estar nessas 2 meses? Nós vamos chegar a quase 2 meses. 1 mês e pouco. Por quê? Porque eu estou aqui, através do Espírito Santo, lançando essa palavra para despertar você, para acordar você, que tem algo de Deus para nós fazer, e nós não vamos fazer se nós não atentar para isso aqui. Então veja bem, o apóstolo os apóstolos, eles estão pedindo aqui esse dom. Quer ver? Vamos aqui, 4:29, diz assim: e agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que fale com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estende as mãos para curar, para que se faça sinais, prodígio, pelo nome de teu santo Filho Jesus. Os apóstolos e os discípulos abalaram aquela sociedade. Dá uma olhadinha aqui para mim. Aqueles apóstolos, quando Jesus deixou eles para continuar, eles abalaram aquela sociedade. Por quê? Porque eles tomaram posse disso. Eles tomaram posse daquilo que por direito Jesus estava dando para eles. E nós precisamos nessa noite entender isso, gente. Nós temos que deixar de estar dentro de 4 igrejas e ter uma obra grande para nós fazer. Deus quer usar você. Você pode dizer para o irmão: Deus quer lhe usar. Deus quer lhe usar. Comece hoje a tomar posição. Deus quer usar você. Então vamos lá. Aí o dom de cura e o dom de milagres. Agora é o dom de milagres. Qual é a diferença, pastor? Dom de cura ou dom de milagre ou dom de operação de maravilhas? Que é a mesma coisa. Na minha aqui está dizendo que é milagres. Então, qual é a diferença de milagres e cura? A diferença de milagre e cura, entenda isso aqui, vamos lá. Diferença de milagre e cura. A cura é quando Deus acelera o processo de uma cura que se poderia conseguir através de meios naturais, como tratamento com remédio, uma cirurgia, etc. Vou te explicar. Você chegou hoje aqui, escuta, você chegou hoje aqui, você está doente, você está com um problema de enfermidade, só que você está fazendo um tratamento. Você sabe que esse tratamento, os médicos te garantiu que esse tratamento, você vai durar 3, 4, 5, 6 meses, mas você vai ficar curado. Quem está entendendo? Você vai ficar curado, por quê? Porque você está fazendo um tratamento. É uma doença que ainda está no domínio da ciência, dos médicos. E os médicos estão dizendo: ó, se você fizer esse tratamento aqui, você vai ficar curado. 3, 4 meses você vai ficar curado. Mas o que é que acontece aqui com o dom da cura? É que Deus pode te curar. Deus pode acelerar o processo e curar você hoje. Deus pode curar você hoje aqui. Você estava fazendo o processo, estava tomando remédio, mas Deus interrompeu e disse: não, vou lhe curar hoje. Aí usa alguém aqui que tem o dom da cura, põe as mãos sobre a sua cabeça e você sai daqui curado. A irmã está aqui? Ela está aqui? Fica de pé, irmã. Fica de pé. Oh, coisa boa de pregar. Olha aí, um milagre. Ela estava no tratamento. Pronto. Mas ela estava aqui numa situação terrível. Não vou contar não, pode sentar. É tão terrível a situação que ela estava vivendo assustada. As coisas eram muito complicadas. E teve um dia aqui que o Senhor disse assim: eu vou interromper esse negócio. Eu vou te curar hoje. Ela veio aqui até o altar, foi ministrado, ela foi curada. Os médicos deu todo o resultado que Deus tinha visitado ela. Essa é a diferença. Qual é a diferença agora do milagre?
O milagre é quando se trata de uma cura que nenhuma ciência tem a solução, quando todos os recursos da medicina se esgotam, quando os médicos dizem que não tem mais jeito. Quero que você entenda. Cura é um processo. Você tem uma doença que você está tratando, vai ficar boa. Aí Deus pega, tira tudo o sofrimento. Deus pega você e faz um milagre e você fica livre. Agora, o milagre é aquilo que não tem jeito. Milagre é aquilo que os médicos dizem assim, manda ele para casa. Nós temos um irmão que fez isso. Nós vamos orar por ele hoje. Nós temos um pastor que os médicos abriram ele e disseram para ele e para a família, não tem mais jeito, pode levar para casa. O que é que está acontecendo aí? Só o quê? Só o quê? Só um milagre. Ali não é mais uma cura, é um milagre. Por quê? Porque os médicos chegaram ao final. A ciência diz que não tem mais jeito. Já tomou todo o corpo dele, o câncer. E agora só um milagre de Deus. Olha como isso aqui, irmãos, como isso é poderoso na igreja. Isso é poderoso. E nós estamos indo ali, lá no Barbosa, orar por ele. Pastor, o senhor está pregando isso, o senhor tem que ir lá. E eu vou mesmo. Eu já disse aqui para alguns obreiros, eu vou lá e vou pôr minhas mãos sobre o Barbosa. E se Deus quiser fazer um milagre, Ele vai fazer, ele vai ser curado, vai sumir tudo dele. É assim, nós estamos vivendo um tempo que Deus está dizendo, pois vamos fazendo, nós estamos vivendo esse tempo. E nós vamos fazer isso, viu? E eu disse para vocês aqui, que se Deus, eu tive domingo no Barreirão, e eu disse isso lá, que se Deus curar o Barbosa, nós vamos fechar a rua dele lá, vamos fechar a rua. Nós vamos pegar todo o setor 2, vamos fazer um culto grande lá. Nós vamos fechar tudo lá e vamos louvar a Deus. E vai ser uma festa grande, grande mesmo para a glória de Deus. Dá uma olhadinha para o irmão, você está preparado para o milagre? Mas irmão, fala com unção mesmo. Você está preparado para o milagre? Por isso que crente entende a Bíblia. Por isso que crente não desiste nunca. Por isso que crente não fica churumingando, sabe, irmão, murmurando. Não, por quê? Porque crente sabe que tem milagre. Crente sabe que tem milagre, está aqui. Todo mundo está dizendo que não tem jeito, mas tem um milagre. Tem um dom de maravilha. Deus pode usar alguém, Deus pode usar uma palavra, Deus pode ir até você. Então veja bem, a diferença é essa. Os irmãos entenderam da diferença de cura? Cura é um processo. Milagre é quando não tem mais jeito. Aí Deus vem, pá, usa esse dom maravilhoso. Então milagre, diga comigo, milagre é ato ou fato extraordinário, realizado pela intervenção divina. São intervenção sobrenatural na ordem normal da natureza. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Vou repetir de novo. São intervenção sobrenatural na ordem normal da natureza. É Deus pegando o que não é normal, aqui no normal, e é uma explosão de poder. Então aquilo que parecia não ter jeito, é uma explosão do poder de Deus no mundo natural ou na esfera espiritual. Ou seja, uma manifestação do poder sobrenatural no reino natural. E agora nós vamos entrar na Bíblia. Isso aqui, irmão, é a operação de maravilhas. E a gente tem que crer nisso, está na Bíblia. Está na Bíblia. Está na Bíblia aqui, eu estou pregando para vocês, eu vou dar 3 fatos aqui. Vamos lá para o coxo, capítulo 3 de Atos, versículo 1 e 2. Esse coxo, a Bíblia diz que ele era coxo, já tinha muitos anos ali, ele era trazido por as pessoas, não vinha só, ele não tinha como vir. Essa questão de coxo, ou ele faltava um pé, ou faltava uma perna, ou tinha só a metade, eu não sei. Ele era coxo. Ele não precisava de uma cura, ele precisava de um milagre, somente um milagre. Olha o que é que vai dizer, vamos lá, vamos ler aqui para a gente entender. Pedro e João subiam ao templo para a hora da oração nona. Era levado um homem coxo de nascença ainda mais, ele nasceu coxo.
o qual punha diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João, que ia entrar no templo, implorava que lhes desse uma esmola. E Pedro, fitando os olhos, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, anda. Vai, irmãos. E tomando pela mão direita, o levantou. E imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e ele saiu pulando. Ele saiu pulando. Se você aplaude a Jesus, vale a pena. Ele saiu saltando os pés e passou a andar. É Bíblia. Está aqui a Bíblia. Pastor, eu não creio nisso não. É problema seu, está na Bíblia. Está aqui, ó. Saltou, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Irmãos, nós estamos precisando ser trabalhados pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala de um negócio desse e a gente tem dificuldade de dar glória. Aí vem um homem falho que a gente não sabe nem quem é. Ele diz: Deus está fazendo isso. Aí a igreja dá glória a Deus, aleluia. Está aqui na Bíblia, irmãos. Já está aqui na Bíblia. Esse homem, se você for estudar isso aí, é algo assim extremamente espetacular. Porque os pés, o negócio aí, não sei como foi o negócio não, mas foi um negócio muito sério. Mas nós podemos aqui citar outra coisa. Lá no capítulo 11 de João, está dentro disso aqui: maravilhas, milagres, o dom de maravilha. Põe lá aí na tela, Júnior. O dom de maravilha, de milagre. Levante a sua mão comigo, eu vou insultar vocês. Diga assim: Senhor Jesus, tira a incredulidade de mim. Eu creio nesses dons. Diz para ele: eu creio nos dons. Eu creio nos dons de maravilha. Me usa, me leva para esse lugar onde eu possa ser usado. Dom de maravilha, dom de cura. Nós precisamos disso. Ó, a Bíblia vai dizer que Lázaro estava com quantos dias morto? 4 dias. Já estava o estado de decomposição, né? Já estava se decompondo. Juninho, procura esse versículo aí, Juninho. Está aí um versículo aí, tá bom? Glória a Deus. É mais lá na frente. Então, é lá por 39, 40 lá. Então, ele, capítulo 11 de João, versículo 40 e tanto. Então, veja bem, aqui, irmãos. Lázaro estava 4 dias morto. Estava fedendo. Era até uma ignorância, se a gente olhar pelo lado humano. E a Bíblia diz que quando Jesus chega lá e pergunta a Marta, Marta disse: não, tem 4 dias, né? E como é que o senhor vai fazer um negócio desse? Tem 4 dias. E a Bíblia diz que Jesus manda tirar a pedra, né? Tá aí, chegou 4 dias que Lázaro estava morto. Vai, Juninho. E Jesus chega lá naquele sepulcro. Jesus chega no sepulcro e Jesus manda tirar a pedra. Esse que eu estou dizendo está lá de 39 diante, o filho. Então assim, Jesus manda tirar a pedra. E Jesus dá uma ordem para aquele, irmãos, a gente precisa ser crente. Rapaz, às vezes eu fico vendo aqui, pessoas não citam nem Bíblia, e a gente fica tempo de subir as paredes. Eu digo: pô, o que é isso? Eu tenho que subir as paredes, nem que seja voando, com a palavra que Deus está falando. Olha, Jesus vai dizer assim, Jesus ordenou, eu gosto dessa versão, Jesus ordenou e disse: tirai a pedra e tal. E Marta vai dizer: olha, cheira mal. Aí Jesus vai dar uma ordem para esse homem que está 4 dias morto. Jesus vai dizer assim: ó, bota lá, Juninho, bota lá, não é isso ainda não. Jesus clama e diz: Lázaro, vem para.
Vamos dizer: Lázaro, vem para fora. Jesus deu uma ordem para esse homem vir. Ah, pastor, mas era Jesus. Eu mostro um homem fazendo isso. Por isso que eu disse para vocês que Jesus está fazendo no poder do Espírito. A gente tem que entender que Jesus, irmão, ele não andou aqui como Deus. Ele não se mostrou como Deus. Ele veio como filho, como servo, e não usou os atributos divinos de Deus. Ele usou o que o Espírito Santo deu a ele. E eu mostro também que isso aconteceu com Jesus, mas aconteceu com Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Quando Pedro é chamado por uma mulher que era muito bem vista, que aquela mulher morre, aquela mulher Dorcas, né? Que ela fazia muito bem para as pessoas, e ela morre. E Pedro chega naquele lugar. Pedro é levado até onde aquela mulher está morta, e Pedro faz ali uma oração. Pedro ali ministra, e a mulher ressuscita. Ele pega e entrega aquela mulher à sociedade novamente. Isso aqui não é conversa fiada não, isso aqui é Bíblia. Deus está nos levando a uma mentalidade bíblico, sabe, irmão, para a gente fazer a obra de Deus. Pastor, o senhor tem coragem de fazer uma oração no morto? O senhor vai para um velório? Se Deus mandar, eu faço. Se Deus não me mandar, eu não vou fazer não, porque eu não vou ficar fazer uma coisa de abestado, né? Acaba não vai. Eu vou orar lá, se levanta, o cara não vai levantar nunca. Mas se Deus disser assim, falar o meu coração, porque o dom é de Deus, e Ele nos impulsiona a fazer isso, né? Deus nos impulsiona a fazer isso. Deixa eu dar um testemunho aqui, eu não gosto dessas coisas não, mas vamos lá. Eu dirigi uma igreja lá no Curió. E tinha uma mulher, se tem alguém de lá aqui, vai testificar disso. Tinha uma senhora, que essa senhora, as pessoas praticamente abandonaram ela, e alugaram uma casa, pegaram uma pessoa na rua da igreja e botaram para cuidar dela. E chegou a notícia lá na igreja que essa mulher estava no final de vida, câncer, no último grau. E voltando um pouquinho aqui da cura, mas não deixa de ser milagres, porque os médicos descartaram. E mandaram nos chamar lá, e eu não me lembro mais com quem eu fui, mas eu fui com alguém. E nós chegamos lá, fizemos uma oração, falamos de Jesus para aquela mulher, e eu ministrei a cura naquela mulher. Com 2 dias, aquela mulher chegou lá na igreja, junto com os familiares dela, dizendo que Deus tinha curado aquela mulher, que Deus tinha curado aquele câncer, que não existia mais câncer naquela mulher. Meus queridos, deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Nós estamos sendo privilegiados nessa noite. Deus está chamando a igreja de Messejana. Nós vamos encarar coisas grandiosas aqui no nome de Jesus. Você crê nisso? Você acredita nisso? Então dá glória a Deus. Então vamos lá. Eu vou passar disso aqui, para ver, senão não termino na outra semana. Eu estou correndo aqui. Vamos para o dom de profecia. Eita glória. Quem entendeu aí o dom de cura? Quem entendeu o dom de maravilhas? Dom de cura é um processo que Deus adianta. Diga comigo, dom de cura é um processo que Deus adianta. Dom de milagres é quando não tem mais jeito, aí Deus vai e faz. Profecia, vamos lá. Esse dom aqui todo mundo gosta, né, irmão? Eita, dom de profecia, vamos lá. Dom de profecia não consiste necessariamente em prever uma situação futura. Não é necessariamente isso, mas não deixa também de um profeta fazer isso. Mas proclamar uma mensagem especial da parte do Espírito Santo para alguém individual ou para a igreja coletivo. Deus fala por meio da profecia conosco. Fala ou não fala? Por isso que é necessário. Se Deus fala conosco através da profecia, então é necessário. Aí eu não preciso ir, se tem esse dom na igreja, eu não preciso estar marcando a casa da irmã tal. Pastor, a irmã tal, Deus usa ela. Toda vida que você chegar lá, Deus tem que usar ela. Isso é um perigo. Você procurar profeta, você pode levar uma profetada. Ele pode te dar uma profetada do diabo. É por isso que nós vamos entrar nesse dom, que a Bíblia diz em João 4:1,
que nós temos que examinar o espírito. Então, é antibíblico a gente estar atrás de profeta. Ah, tem um profeta, o profeta Carlos. Tem cajado, irmão. Tem cajado, o profeta lá. Não. Deus, Ele proporciona isso para edificação da igreja. Capítulo 14, versículo 3. Olha aqui, ó. É Bíblia, eu estou dando para vocês isso. Capítulo 14, versículo 3. Vamos lá. O que é que diz? 1 Coríntios, vaso. Vamos lá. Eita glória. Aí, ó. Mas o que profetiza, fala aos homens. Para quê? Vamos lá. Edifica, exorta e consola. Vou demorar um pouquinho aqui. Dá uma olhadinha para mim. A profecia, ela é necessária, gente. Existe uma profecia que se chama escrita. O que é? É a palavra de Deus. Isso aqui é a profecia escrita. Existe a profecia falada, que é o dom. É aquilo que Deus, muitas vezes, vamos lá, edifica. Deus dá uma profecia que edifica você. Às vezes você está errante, aí Deus te dá uma palavra profética. Isso aqui é muito interessante. Nós temos que atentar para isso. Aí vem uma palavra profética, me edifica, me alivia, me motiva. Isso é edificar. Me dá um empurrão. Deus falou comigo através de uma profecia. Ou então me exorta, me corrige. Uma profecia vem e põe eu no lugar. Eu vou mostrar um texto para vocês. Ou então me consola. Chega a igreja, a gente chega angustiado, cheio de problemas. A gente não sabe mais o que fazer. Aí Deus usa alguém. Às vezes não é diretamente a você não, irmão, porque a gente tem esse negócio, né? Não, Senhor, tem que vir a mim. Se não vir a mim, não é de Deus. Aí tu pede a bênção, porque tu tem que discernir. Deus está falando é comigo. Deus está falando é comigo. Eu vou pegar essa palavra, sabe? Aí fica fazendo prova de Deus. Não, o profeta tem que vir aqui. Se ele não vir aqui, bem aqui nos meus pés, isso é besteira, irmão. Porque a profecia, ela é individual e é coletiva. Deus pode, eu posso olhar aqui para o irmão e chegar para o irmão Danta e dizer assim: irmão Danta, Deus está dizendo assim, assim, assim. É uma profecia individual, mas existe a coletiva. Então Deus dá uma profecia para edificar, para exortar e consolar. Então veja bem como esse dom ele é necessário dentro da igreja, irmão. Um dia você vai precisar disso. Um dia nós estamos aí precisando de Deus usar alguém, e Deus usa porque foi para isso que Ele deu. E Paulo não escreveu isso aqui por escrever, não, é porque é útil, está escrito isso. Pode ler lá o capítulo 12, versículo 7. É útil para a igreja, para o crescimento, para a edificação da igreja, e nós precisamos disso. Quer ver uma coisa? Vamos ler um texto aqui. Vamos ler Isaías 38, versículo 1 a 8. Quando o profeta Isaías disse ao rei, o rei Ezequias, né, para colocar sua casa em ordem, porque morreria Ezequias, e ele foi edificado com isso. Aqui nós podemos ver dentro desses dois textos, de Isaías 38, versículo 1 e 2 e 3, a gente vê essas três situações acontecendo: edificando, exortando e consolando pela profecia. O versículo 1 ao 3, nós vamos encontrar a edificação e a exortação. Quer ver? Deixa eu ler aqui. Isaías, estou mais perto aqui, viu? Isaías 38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem. O que é isso aqui? É edificação. Deus está dizendo para o rei, através da profecia do Isaías: põe tua casa em ordem. Deus estava edificando, Deus estava dando um conselho, mas o segundo conselho já é uma exortação. Deus vai dizer para ele assim: ó, porque morrerás? Se tu não pôr tua casa em ordem, tu vai morrer. Isso aqui era uma exortação, Deus estava exortando ele. Mas no versículo 4 e 5, nós vamos encontrar consolação. O profeta, entenda que não é Deus falando com o rei, é o profeta falando com o rei. O versículo 4 diz assim: ó, então veio a palavra do Senhor a Isaías,
Isaías vai ser usado, dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, os teus dias 15 anos. O rei estava angustiado, porque a mensagem era de morte. A mensagem estava dizendo: ele vai morrer. E agora Deus, o profeta desce as escadas, e quando o profeta vai chegando no pátio, Deus fala ao profeta dizendo: volta lá. Eu estou ouvindo a oração dele. Aí tem uma profecia de consolação. Quem já recebeu uma profecia de consolação aqui? Quem já recebeu? Que você está angustiado, que você está atribulado, que você não está, você está num beco sem saída, você está passando por uma luta travada, que não tem mais o que fazer. Aí de repente alguém chega para você, ou na igreja, ou alguém olha e diz assim: olha, irmão, Deus está dizendo assim, 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 assim. Aí você se levanta novamente, você se ergue novamente. Isso aqui pode ser pela palavra também, pode ser pela profecia da palavra. Mas Deus tem os seus meios de fazer. As profecias de hoje, irmãos, nós podemos aqui, se a gente pudesse tiver um tempozinho aqui, as profecias de hoje, como é as profecias de hoje? As profecias de hoje, ela visa mais o quê? Ela tira o olhar da exortação, da edificação, da exortação e da consolação. Ela quer alcançar o quê? O ego das pessoas. Porque muitas vezes o profeta acha que ele é importante mais do que a profecia. O profeta não é mais importante, o profeta é apenas um porta-voz de Deus. Ele não pode se achar importante a ponto de querer profetizar quando ele quiser. É o Espírito Santo, esse dom é do Espírito, e ele impulsiona a gente a falar isso na hora certa, na hora exata, no momento que a gente estiver realmente diante de uma situação que ele nos impulsionar a fazer isso. Então veja bem, se a gente fosse aqui, eu vou dar só um exemplozinho para gente. Quem conhece aqui os profetas de Baal, os profetas de Acabe, os Micaías? Quem tem Micaías aqui? Tem algum Micaías aqui? Glória a Deus. Micaías era um profeta de Deus, irmão. A Bíblia diz, está escrito, faz só anotar aí, no capítulo 22 de 1 Reis, versículo 5 até o 12, 13 ao 14, nós vamos citar aqui. Você anota aí, escuta, deixa eu contar essa história bem rapidinho. A Bíblia diz que o rei ia para a guerra, o rei Acabe e Josafá, rei de Israel e de Judá, escuta, e eles iam para a guerra. E o rei Josafá diz assim: não tem aí um profeta de Deus para você chamar, para ele consultar, saber se a gente vai? Aí a Bíblia diz que chama aí vem os profetas de Acabe. Aí a Bíblia diz que numa só voz, todos eles disseram a mesma coisa, dizendo para Acabe: Acabe, vai, Acabe, que é de Deus, vai que Deus vai te dar vitória. O Espírito do Senhor está dizendo para mim que você vai, e você vai ser bem sucedido, você vai voltar, Deus vai te dar vitória. E está lá, eles fazem uma profecia, uma profetada para Acabe, e Acabe pega. Aí Josafá desconfia daquilo e diz: rapaz, esse profeta aí só profetiza coisa boa, não tem aí mais um não aí? Aí disseram: rapaz, tem um cara ali, mas só fala mal de mim, manda chamar ele. Quem é ele? Micaías. Aí mandaram chamar Micaías. Quando Micaías chegou, disse assim: eu vejo todo Israel espalhado, eu vejo tudo espalhado, as ovelhas estão tudo espalhado, o pastor espalhou tudo, está tudo espalhado. E quando ele começa a profetizar, ele leva uma mãozada, uma bofetada na cara. E aquele homem disse: de onde é que passou o Espírito do Senhor? Por onde foi que passou o Espírito do Senhor? E Micaías disse: se Acabe voltar, o Senhor não tem falado na minha boca. Mas eu disse para eles assim: vocês falaram pelo espírito de engano. Irmão, boca de profeta
é consagrado pelo Senhor. O que um profeta fala, se ele falar da parte de Deus, se cumpre. E quando a Bíblia diz, irmão, que esse homem foi para a guerra e não voltou mais, foi morto lá, sabe por quê? Porque Deus tinha falado, a profecia, Deus tinha profetizado na boca daquele homem. Ficar, exortar e consolar. Eu não vou falar nem dessas teses, desse tipo de profecia com os reis, mas sobre a igreja. Quem precisa hoje de edificação aqui? Quem precisa hoje aqui de edificação? Quem precisa hoje aqui de ser exortado pelo Senhor, de ser corrigido pelo Senhor? Mas quem precisa ser consolado, está passando por uma baita de uma luta e está precisando ser consolado. E essa consolação, essa exortação e essa edificação, não é o homem que dá, o homem não sabe fazer isso não. É o Senhor, é o Espírito Santo que faz isso. Se o homem for fazer, até consolar a gente pode, mas se o homem for exortar, ele arranca pedaço. Aí o Espírito Santo não, o Senhor sabe como fazer. O Senhor chega, irmão, o Senhor bate na gente que a gente nem sente. Vocês sabiam disso? Tem hora que a gente leva uma pé de Jesus que a gente nem sente, porque Jesus sabe bater, Jesus ele sabe exortar, Jesus sabe corrigir. Às vezes nós não sabemos não. Às vezes a gente vai fazer e a gente fere alguém, a gente arranca um pedaço de alguém. Então nós vamos lá. Eu acho que eu vou parar por aqui. 7, 8 e 9. Nós temos o dom do discernimento. E esse aqui eu quero parar, porque eu vou falar muito desse dom do discernimento de espírito. Eu termino na outra semana. Nós vamos falar da variedade de línguas e da interpretação de língua. Vocês não perdem essa última doutrina. Sabe por quê? Porque nós vamos aprender como orar em línguas, como louvar em línguas. Tem isso na Bíblia? Tem na Bíblia. Vocês sabiam que tem isso na Bíblia? Quem ora em línguas aqui? Quem ora em línguas aqui? Quem ora em línguas? Quase ninguém, olha aí. E vocês estão sendo sinceros. Vocês estão sendo sinceros. Pastor, isso é bíblico? É bíblico, irmãos. Nós vamos aprender isso aqui. Nós vamos aprender como orar em línguas, se edificar. Vocês sabiam? Para mim terminar, o capítulo 14 eu vou terminar. Já terminei, já fechei aqui. Capítulo 14 aí, olha. Só para vocês verem aqui uma coisa. Vai lá, o capítulo 14. Isso que simplesmente é um devocional, gente. Olha o versículo 2. Porque o que fala em língua estranha fala o quê? Aos homens. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. O que é que você está fazendo aqui? Você está em línguas, fazendo um devocional. Você está com Deus, conversando com Deus. Isso é espetacular, irmãos. Olha o que é que vai acontecer mais aqui, só para a gente ver aqui, ó. E não fala ao homem, senão a Deus, porque ninguém entende, e em espírito fala em mistério. Quem quer falar em mistério com Deus aqui? Isso aqui é novo para nós. Por isso vocês estão espantados, porque ele está acostumado, sabe com quem receba. Vem aí pertinho de você, está acontecendo, vocês estão, e eu estou tranquilo com vocês. Eu não vou me espantar. Eu quero ver quando tiver crente aqui orando em línguas, quando tiver crente aqui tendo surtos espirituais. Não tenha medo não, nós estamos trabalhando em cima disso. Variedade de línguas. O que é isso, pastor? Isso serve para a igreja? Claro que serve. É para a igreja. O que é que a gente faz mais? A gente faz muito falar em línguas. É ou não é? Se eu disser para você que não era nem para a gente falar muitas línguas na igreja, era para a gente falar mais língua em casa, no quarto, na oração. Depois nós vamos treinar isso aqui. Vocês vão orar por mim? Vamos ficar de pé. Eita glória.